Há frases que não precisam de gritar para destruir uma vida. A dela foi uma dessas. Estou a deixar-te por um homem de verdade. Não havia lágrimas, nem culpa. Apenas uma certeza fria, dita como quem entrega uma carta que já foi escrita 1000 vezes na cabeça. Mas antes de chegar a esse momento, houve silêncio. E é aí que o amor começa a morrer, não num grito, mas num sussurro. Durante meses, Miguel tentou acreditar que o afastamento era apenas rotina. Trabalho demais, cansaço, stress. Mas havia sinais, pequenos, sutis. Os beijos que se tornaram rápidos demais. As mensagens no telemóvel que ela lia com um sorriso que já não era para ele. O perfume diferente quando ela dizia que estava no escritório até tarde. Na altura, pensei que era o trabalho. Mas o perfume dizia outra coisa. Ele lembrava-se das noites vazias sentado à mesa, com o jantar frio e o relógio a marcar as horas que ela não voltava. Lembrava-se de olhar para a cadeira vazia e sentir algo que doía mais do que raiva. A ausência. Diana, por outro lado, parecia florescer longe dele. O riso dela voltara, mas não em casa. Os olhos brilhavam, mas nunca quando olhavam. E Miguel, o homem que sempre acreditou que amor era paciência, começou a duvidar da própria sanidade. Será que o problema sou eu? Será que fui ficando pequeno demais para o mundo dela? Ele tentava reconquistar o que restava. Um jantar especial, um fim de semana fora, um elogio. Mas cada tentativa soava forçada. Como colar pedaços de um espelho partido, o reflexo nunca voltava a ser o mesmo. Um domingo à noite, enquanto ela saía apressada, dizendo: "Preciso terminar uma apresentação", Miguel ficou sozinho, olhando o ecrã do telemóvel onde ainda piscava o nome dela no WhatsApp. Última mensagem. Não me esperes. Não era só uma frase, era uma despedida disfarçada. E naquele instante, algo dentro dele mudou. Não era raiva, era lucidez. Aquela paz amarga de quem percebe que o amor não morreu de repente. Ele foi sendo sufocado. Um gesto de cada vez. Miguel levantou-se, caminhou até a janela e viu as luzes da cidade refletirem no vidro. Lá fora, a vida seguia. Aqui dentro, algo acabava. Dizem que o silêncio é ouro, mas, às vezes, é o som do fim. As a Canadian Very 40/. Ele pegou no telemóvel e marcou um número. Uma voz respondeu do outro lado. "Boa noite, Dr. Mylenor Hastings. Preciso da sua ajuda." A voz da advogada foi firme, sem hesitação. "Entendido, Sr. Morrison. Quando ela voltar, avise-me." Miguel suspirou. O jogo ainda nem começara, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava pronto. E quando finalmente ela voltou, não estava sozinha. Era uma tarde qualquer. O tipo de tarde em que a rotina se repete, previsível, até que a vida decide mudar de tom. Miguel estava no sofá. O som do jogo preenchia a sala com aquele conforto mecânico. E então ouviu o som da fechadura. Duas vozes, passos, risos contidos demasiado íntimos para o acaso. Quando olhou para a porta, viu-a, Diana, e atrás dela, Brett, o colega de trabalho. Jovem, confiante, com aquele ar de quem acredita ser o protagonista da própria história. Diana pousou a bolsa na mesa, respirou fundo, o tipo de respiração de quem se prepara para destruir algo e chamara isso de libertação. "Precisamos de falar." Miguel pegou no comando, baixou o volume e respondeu com uma calma que a irritou. "Claro." Ela olhou para Brett, como quem busca coragem num olhar emprestado. E disse: "Estou a deixar-te, Miguel. Encontrei um homem de verdade." Por um instante, o tempo pareceu parar. Não pelo choque, mas pela confirmação. Era o desfecho que ele já conhecia. Só faltava ouvi-lo da boca dela. "Um homem de verdade." As palavras ecoaram na sala como ferro batendo em vidro. Miguel sorriu de leve. Não por ironia, por alívio. Perfeito timing. Diana franziu o senho, confusa. "Ok?" E foi então que a campainha tocou. 3 toques curtos, precisos. O tipo de som que muda o rumo de uma história. Miguel levantou-se e abriu a porta. Na soleira, uma mulher de fato escuro, expressão serena,
segurando uma caixa de arquivos. Boa tarde, Sr. Morrison. Doutora Eleanor, seja bem-vinda. O olhar de Diana mudou de confiança para alarme. Quem é ela? A minha advogada, respondeu Miguel, com a mesma calma de quem já tinha feito as contas. Eleanor pousou a caixa sobre a mesa de centro. Sra. Morrison, disse ela, profissional. Talvez queira sentar-se. There's no free. O que está a acontecer? Diana perguntou, já sem o mesmo tom de superioridade. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Miguel falou, sem gritar, sem ódio, apenas com a precisão de quem tem provas. Há 6 meses, disseste que estavas a trabalhar até tarde, mas voltavas a casa com cheiros diferentes. Perfumes que não eram teus. Nemdele. Brett ficou tenso. Eleanor abriu a caixa, retirando pastas coloridas, cada uma com um nome. Temos registro de 6 relações extraconjugais nos últimos 8 meses. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer insulto. 6? A voz de Brett saiu tremula. Sim, respondeu Eleanor, folheando as páginas. O senhor é o número 4, cronologicamente falando. Diana empalideceu. Brett deu um passo atrás. Tu disseste que era especial. Ela tentou agarrá-lo, mas ele afastou-se, murmurando algo como: Isto é loucura. Richard. Miguel observava não com prazer, mas com uma serenidade triste, como quem vê um incêndio consumir o que restava das ilusões. Não planeei isto, Diana, disse ele, olhando-a nos olhos. Só registrei o que tu fizeste. E naquele instante, o jogo virou completamente. A mulher que entrou para vencer saiu derrotada pela própria verdade. Eleanor recolheu os papéis, olhou para Miguel e disse: Calma, vamos proceder então? Ele acenou. Mas, dentro dele, algo ainda arde, uma mistura de dor e libertação. Porque mesmo com a vitória à vista, perder o amor que um dia acreditou ser verdadeiro ainda doía. O amor pode morrer devagar, pensou, mas a verdade mata num segundo. Mas o que acontece quando a pessoa que te destruiu decide arrastar-te com ela? Dizem que há quedas que não fazem barulho, mas a de Diana ecoou por toda a cidade. Depois daquela tarde, o silêncio entre ela e Miguel tornou-se absoluto. Um silêncio denso, feito de papéis assinados, olhares frios e portas que se fechavam sem retorno. Mas, para ela, o silêncio era insuportável, e quando o orgulho sangra, ele grita. Tudo começou com as mensagens. Miguel bloqueou-a, mas ela encontrou novos alvos, a mãe dele, o irmão, o melhor amigo. Cada texto era uma versão distorcida da realidade. Ele contratou pessoas para me seguir. Fui vítima de abuso emocional. Ele está a destruir a minha reputação. As was not recent in health way. A mãe ligou, confusa. Filho, é verdade isso? Tu perseguiste a Diana? Miguel respirou fundo. Não, mãe. Eu só segui as faturas. E foi aí que ele percebeu. Diana não queria o amor de volta. Queria o controlo. O mesmo controlo que ela pensou que tinha quando o traía. Dias depois, ela apareceu no trabalho dele. Vestido elegante, lágrimas ensaiadas, voz trêmula. Miguel, por favor, só 5 minutos. Os colegas olharam. O segurança avisou. Ela diz que é uma emergência. Friend. Miguel desceu. Quando a viu ali debaixo das luzes frias do átrio, rodeada por curiosos, não viu a mulher que amava. Viu uma atriz que já não sabia o texto que estava a representar. E o fizeros, disse-a ela alto, teatral. Mas foi porque me sentia sozinha, ignorada. Eu amava-te. Trabalhas até tarde, lembras-te? Respondeu ele, baixo sereno. Pois bem, eu também trabalhei. Mas no silêncio. No silêncio onde descobri quem eras. Os risos contidos ecoaram. Um colega tossiu para disfarçar. E, por um momento, ela percebeu. A vergonha é uma forma de solidão. Diana mudou de tática. Do choro à fúria em segundos. Vou destruir-te, Miguel. Vou contar a todos quem tu és. Conta, disse ele. Mas não te esqueças de mostrar os extratos também.
Ela ficou imóvel, o olhar vazio, como quem percebe que já não há palco nem público. Steve, o segurança, deu um passo à frente. Senhora, tem de sair. Não me toques! Sei os meus direitos! Reza, o direito de sair sozinha ou de ser acompanhada. Escolha. E, sem dizer mais nada, ela foi. Sapatos de salto ecoando no chão de mármore, cada passo mais rápido que o anterior. Como se fugisse de si mesma. Mas a descida só estava a começar. Dias depois, as redes sociais encheram-se de hashtags. Sobrevive ao abuso. Liberta do controle. Diana transformou a sua vergonha em espetáculo. Publicações longas, fotos em preto e branco, frases inspiradoras, mas os comentários. Os comentários não perdoam. Não foste tu que levaste o tal Leo ao clube de leitura enquanto ainda eras casada? Disse-me que estava divorciada, e afinal não estava. Então o abuso incluía viagens caras com outro homem? Um a um, os nomes surgiam, os rostos do passado. A cada novo comentário, a narrativa dela desmoronava como castelo de areia sob chuva. Miguel lia tudo em silêncio. Não com prazer, mas com uma melancolia estranha. Porque, no fundo, não se sente vitorioso quem assiste à ruína de alguém que um dia amou. A vergonha dela é o espelho da minha dor, pensou. Mas ao menos agora, o espelho está limpo. Mas o que ela fez a seguir transformou a tragédia em farsa. Há quem diga que a justiça é cega, mas, às vezes, parece só estar a rir. Depois do escândalo nas redes, Miguel pensou que Diana finalmente se renderia ao silêncio. Engano-se. O orgulho dela era como um incêndio. Quanto mais queimava, mais procurava ar para continuar. E o ar veio na forma de um advogado. O namorado da irmã dela, Trent, recém-formado em direito, ainda sem licença, mas cheio de confiança. Um dia, Eleanor ligou a Miguel a rir, com a voz entrecortada pela ironia. Ele enviou uma carta, Miguel, escrita à mão, em papel de caderno. E o que dizia? Perguntou ele. Cita a Judge Judy como precedente legal. He was a matter, he was a matter. He was a matter, he was a matter. He was a matter, he was a matter. Miguel fechou os olhos, respirou fundo. Era cômico, se não fosse trágico. Mas o verdadeiro espetáculo viria depois. Diana contratou um novo advogado, Russell Winters, conhecido por aceitar casos impossíveis. E lá estavam todos, semanas depois, numa sala branca, fria, onde a verdade e a vaidade se olhavam frente a frente. Diana entrou transformada. Fato cinzento, cabelo preso, expressão de mártir. Miguel mal a reconheceu. A minha cliente, começou Winters, sofreu abusos financeiros e emocionais. Foi espionada, controlada, humilhada. Eleanor sorriu aquele sorriso que precede um golpe bem calculado. Colocou um dossiê na mesa e abriu calmamente. Aqui estão as provas de 7 relações extraconjugais, registradas com faturas, recibos e testemunhos assinados, incluindo um tal Sr. Kelly, que parece ter sido bastante detalhado. Diana engoliu em seco. Winters folheava os papéis, o rosto perdendo cor a cada página. O silêncio tornou-se pesado. A única coisa audível era o som das folhas sendo viradas como um cronômetro de desespero. Esses são alegados, tentou dizer o advogado. Não, Sr. Winters, cortou Eleanor. São comprovados. O restaurante, o hotel, o pagamento e o nome. Diana levantou-se bruscamente. Isto é ridículo. Eu dei-lhe os melhores anos da minha vida. Resolve. Miguel olhou-a, sem rancor, mas com uma lucidez que doía. E as melhores noites deste a outros. A sala congelou. Winters fechou o dossiê, impotente. Eleanor pôs a caneta. Depois de deduzidos os 32 mil euros gastos com traições e viagens, a sua cliente receberá 3.200. O carro e os pertences pessoais permanecem com ela. 3.000? Sussurrou Diana, entre incredulidade e raiva. Não dá para viver com isso. Ai, parei. Então,
Talvez, respondeu Eleanor, seja hora de começar. Miguel observava tudo, calado. Por dentro, sentia uma mistura estranha de tristeza e libertação. Não havia prazer em vencer apenas a confirmação de que o amor, quando se corrompe, transforma-se em teatro. Quando saíram da sala, Diana olhou para ele uma última vez. Isto não acabou, ele respondeu com voz calma, quase um sussurro. Para mim, acabou há muito. Isolide, frozen. E pela primeira vez, não havia raiva nos olhos dela, apenas cansaço. Mas às vezes, o fim de um julgamento é apenas o início de uma nova vida. Quando o tribunal se esvaziou, Miguel ficou por um instante a olhar para a cadeira onde Diana se sentara. O perfume dela ainda pairava no ar. Uma lembrança doce de algo que já não existia. E assim terminar, pensou. Não com um beijo, mas com uma assinatura. O divórcio foi oficializado uma semana depois. Sem lágrimas. Sem discursos. Apenas papéis frios, impessoais e, paradoxalmente, libertadores. Diana ficou com o carro, os pertences e 3.200 euros. Miguel, com a casa e o silêncio. E foi nesse silêncio que ele começou, pela primeira vez, a escutar-se. Nos primeiros dias, o vazio parecia um eco constante. A ausência dela estava em tudo. Na almofada ao lado, nos talheres a mais na gaveta, na metade da cama que já não precisava ser esticada. Mas com o tempo, o vazio deixou de doer. Transformou-se em espaço. Espaço para respirar. Espaço para existir. Miguel voltou a correr de manhã. Voltou ao ginásio. Voltou a jantar com os amigos que tinha deixado de ver porque ela não gostava. A casa, antes cheia de ruído e tensão, tornou-se um refúgio. Os móveis deixaram de ser lembranças e voltaram a ser apenas madeira e cor. Cada parede respirava paz. Um dia, enquanto lavava a louça, reparou numa pequena rachadura no azulejo. A mesma que Diana sempre prometera consertar. Sorriu. Algumas coisas só se consertam quando paramos de esperar que os outros o façam. Mas a vida tem um sentido de ironia curioso. Certa noite, uma notificação surgiu no telemóvel. Story de Diana. Esqueceu-se de o bloquear da conta do ginásio. Lá estava ela, num bar, copo de vinho na mão, ao lado de um novo homem. Legenda. Finalmente encontrei um homem de verdade que me valoriza. Miguel observou a foto por uns segundos, em silêncio. Depois, deslizou o ecrã, fechou a aplicação e deixou o telemóvel sobre a mesa. Sorriu não com desprezo, mas como um tipo de compaixão que nasce quando já não há amor nem ódio, apenas compreensão. Algumas pessoas, pensou, confundem amor com espetáculo, e quando o palco se apaga, não sabem quem são. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela da sala. A casa estava tranquila. Ele preparou o café, abriu as janelas e o som da cidade entrou leve, quase musical. Não havia gritos, nem promessas quebradas. Apenas o som simples de uma vida nova a começar. O silêncio, pensou, é finalmente meu. Mas toda tempestade deixa uma lição. E a minha ensinou-me a acreditar nas provas, não nas promessas. Há dores que não gritam, apenas ensinam devagar, silenciosamente, até se transformarem em sabedoria. Para Miguel, essa lição veio disfarçada de traição. Não foi apenas o fim de um casamento, foi o fim de uma ilusão e o início de algo maior, a lucidez. Durante muito tempo, ele acreditou que o amor bastava, que bastava acreditar, perdoar, tentar de novo. Mas o amor, sozinho, não sustenta o que a verdade já derrubou. Promessas são fáceis, pensou. Mas a verdade, essa deixa marcas que nem o tempo apaga. Ele aprendeu que quem te ama não precisa esconder o telemóvel, nem inventar desculpas, nem te fazer duvidar de ti mesmo. Amor não é dúvida. Amor é clareza. E às vezes, a clareza vem em forma de extrato bancário. Houve noites em que Miguel ainda sonhou com ela, com uma versão dela que só existia na memória. A mulher que ria das suas piadas, que adormecia no sofá, que parecia ter futuro nos olhos. Mas quando acordava, lembrava-se.
Essa mulher nunca existiu por completo. Era um reflexo, uma promessa bonita, feita para brilhar até que a verdade a queimasse. A pior mentira, pensou, é aquela que contamos a nós mesmos, quando fingimos não ver o que está diante dos olhos. Com o tempo, ele aprendeu a viver sem medo do silêncio, porque o silêncio, agora, não era solidão, era paz. E a paz é o que sobra quando o amor falso deixa de fazer barulho. Naquela tarde, enquanto caminhava pela rua, o sol batia-lhe no rosto. Um grupo de amigos chamava-o para jogar basquete como nos velhos tempos. Ele sorriu. Sentiu-se leve. Inteiro. A liberdade, pensou, não é esquecer quem te feriu. É deixar de precisar que essa dor te defina. Antes de voltar para casa, parou num café. O mesmo onde, anos antes, ele e Diana costumavam sentar-se aos domingos. Pediu um expresso, olhou pela janela e pensou: se o amor dela foi um erro, ao menos me ensinou a reconhecer o que é verdadeiro. Pegou no telemóvel e escreveu uma nota. Acredite nas provas, não nas promessas. As palavras encantam, as ações revelam. Everyone thinks this game dead. Guardou o telemóvel, terminou o café e levantou-se. Lá fora o mundo cego. E, pela primeira vez em muito tempo, Miguel seguiu com ele.